Bom dia, amados AEBD da Igreja Presbiteriana de Morada de Laranjeiras. Vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos pelo privilégio que temos de ouvir a Tua Palavra, Deus. Que nessa manhã possamos ser fortalecidos pela Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, vamos ouvir agora uma música das nossas queridas irmãs Nilza e Mônica. Santo nome incomparável, tem Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé. A esperança do porvir, leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, hoje e sempre onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Vamos ler a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 16. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de quem nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em grande tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno.
Amém. Senhor nosso Deus, que as nossas mentes, os nossos corações possam estar abertos para ouvir a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o texto que nós lemos começa dizendo que se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Nós vemos por todos os lados pessoas dizendo-se servas do Senhor nosso Deus, dizendo que creem no Senhor Jesus, mas ensinando outras doutrinas. Normalmente, doutrinas que levam o crente a olhar para o homem, não para Cristo. Doutrinas que, a despeito de dizerem que estão honrando a Cristo, elas honram aos homens, sejam homens que devem ser adorados, idolatrados, acima até do próprio Deus, ou que devem honrar e adorar a si mesmos, que os homens devem buscar os seus próprios prazeres, ou que os homens devem ser honrados. Normalmente as doutrinas elas focam no homem, é por isso que é o espírito do anticristo, é que negam a Cristo para se colocar no lugar de Cristo. E ele vai dando algumas dicas desse tipo de pessoa. É enfatuado, nada entende, mas tem mania de questões e contendas de palavras. Então, por mais que você explique, ele não consegue entender. É muito mais forte do que não querer entender, ele não consegue entender. E de que nasce inveja, provocações, difamações, ou seja, o tempo todo guerras e brigas, suspeitas malignas, altercações sem fins, ou seja, pessoas com as quais você vai conviver dentro da igreja, ou às vezes fora da igreja, é sempre em briga, e é sempre em confusão, é sempre em guerra. E quando você fala alguma coisa que ele não concorda, que ele não aceita, ele entra em guerra com você, porque ele não está movido pelo Espírito Santo de Deus. Alguns até acham que estão movidos. Eles estão, às vezes, dentro das igrejas, e eles se colocam como homens de Deus. E ele termina essa parte dizendo, supondo que a piedade é fonte de lucro. Esse lucro aqui não está restrito como nós podemos imaginar, e é um aspecto verdadeiro desse lucro, que é o dinheiro. Claro que muitas pessoas elas criam denominações religiosas no sentido de enriquecer ou de ter o seu sustento, e que não tem um mínimo testemunho de Cristo Jesus. E outros, para conseguir projeção, para serem famosos, para serem conhecidos, ou simplesmente para controlar um grupo de pessoas. Nem precisa ficar tão rico, nem precisa ser tão poderoso. Se puder controlar uma ou duas famílias, já é suficiente para ele se sentir recompensado. E o apóstolo Paulo vai dizer que, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Aí é o lucro diferente, não é esse lucro das coisas deste mundo. É o lucro da piedade com contentamento. É aquele que recebe as coisas de Deus e se alegra com aquilo que Deus tem dado. Note que muitas pessoas, quando elas recebem graças de Deus, elas não se contentam com essas graças e querem sempre mais. E logo depois de recebido aquilo, ele já está enfatuado. Lembra? É a primeira palavra lá do versículo 4, enfatuado, cansado. Nada sacia, porque a vaidade é um buraco sem fim. Por mais que você jogue coisas dentro desse buraco, esse buraco nunca consegue ser satisfeito.
Já aquele que é da piedade com contentamento, ele se alegra com as coisas simples e percebe que tudo que Deus tem dado a ele é muito mais do que ele merece. E Paulo vai dizer, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa nenhuma podemos levar dele. Essa é uma verdade que é muito expressa em redes sociais, né? Às vezes com imagens de cemitérios, mostrando que no cemitério não vai nenhuma riqueza e todos são iguais na morte. E Paulo completa no versículo 8 dizendo, tendo sustento e que com o que nos vestir estejamos contentes. Olha, e não foi isso que Jesus prometeu? Não devemos andar ansiosos com coisa nenhuma, porque Deus vai nos dar o que comer e o que vestir. Então, nós não precisamos ficar apreensivos, né? Porque Deus nos ama. E se Deus nos ama, se nós compreendemos que Deus nos ama, e isso é uma verdade em nossas vidas, não há razão para ter medo de nada. Nada no nosso futuro. Porque Deus nos ama, Ele nos protege. Ele é o nosso pavão e o nosso escudo. Então, não precisamos temer nada, Ele está do nosso lado. Por que o medo? Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Quando você está em busca de sucesso, de projeção, olha quantos erros homens que um dia começaram servindo bem a Deus cometem em nome de Deus, para que possa fazer a obra de Deus. Aí ele precisa de mais dinheiro, de mais dinheiro, de mais dinheiro, e mais sucesso, e mais projeção, e no meio disso tudo os homens caem em pecados. Às vezes pecados sexuais, às vezes pecados financeiros, às vezes envolvimento político inadequado com a figura eclesiástica. Então, por causa do poder, muitos homens se perdem. E aí Paulo vai nos dizer, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Esse texto eu tive muita dificuldade de entender, e muita dificuldade, porque se a raiz dos males é o dinheiro, e os males, eles nasceram no Éden, onde está o dinheiro no Éden? Eu fiquei um bom tempo pensando sobre esse texto, tentando entender, até que um dia nós estávamos ouvindo, eu e Nilson estávamos ouvindo um pastor pregar, ele pregava sobre o Éden, e ele deu a resposta. E é muito curioso que quando eu fui conversar com ele, e expus a mesma dúvida, né, se a raiz de todos os males é o dinheiro, onde está o dinheiro no Éden, ele perguntou assim, ele falou assim comigo, Ironinho, o que foi que eu falei? Que te esclareceu. Eu achei muito interessante, porque ele mesmo não tinha, ele tinha dado a resposta e ele mesmo não era consciente da resposta. Porque Deus estava falando especialmente comigo, né? Estava me esclarecendo a dúvida que estava a semana toda no meu coração. E o que ele disse no meio do estudo dele, do sermão dele, foi o seguinte, que Adão tinha acesso a todas as árvores do Éden, mas ele teve como ambição aquela árvore que ele não podia tomar para comer. Então, a palavra aqui, amor ao dinheiro, também pode ser traduzida como ganância. E a ganância de Adão era comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando o homem é ganancioso, ele se perde. Eu já vi homens de Deus começarem o trabalho de Deus e no meio do caminho eles se sentirem tão poderosos que eles se esquecem de Deus e se esquecem
do próximo, e a única coisa que ele se preocupa é com o poder que ele recebeu. Às vezes um poder pequeno, do ponto de vista humano até, quanto mais de Deus, mas ele se apropria daquilo e ele acha aquilo tão importante que ele se esquece de Deus e se perde no meio do caminho. Eu não posso dizer quem é salvo e quem não é salvo. Não está no meu poder, a única certeza que eu posso ter é da minha salvação. Mas eu acho que muitos desses, que apesar desses erros, são homens de Deus salvos, mas que se perdem, e perdem preciosos galardões no céu. Então, mesmo fazendo um trabalho de Deus, devemos ter muito cuidado, porque o apóstolo Paulo, no próximo versículo, ele vai nos dar a resposta de como evitar esse problema. Ele vai dizer no versículo 11: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Foge destas coisas. Isso é muito bonito. Porque muitas vezes homens de Deus aprendem um pouquinho da palavra de Deus, um pouquinho da doutrina e se sentem todo-poderosos e passam a atacar e a ofender e a brigar e a serem brigões. E o apóstolo Paulo está dizendo o contrário: foge destas coisas, foge das altercações sem fim, foge das brigas, foge daqueles que são ambiciosos e gananciosos. Eu acho muito interessante, nós estudamos no nosso culto doméstico o livro de Gênesis, e quando Jacó se reencontra com Esaú, a última coisa que Jacó quer fazer é ficar perto de Esaú. Então, você vai na frente que a gente se encontra lá bem depois. Ele não queria ficar perto de um homem ganancioso. Nós não devemos andar com quem é ganancioso. Foge dessas pessoas. Foge dessas situações. Foge. Antes, segue a justiça, ou seja, a lei de Deus. Tem algo no seu coração. A piedade, né? Ou seja, uma vida de piedade, uma vida de misericórdia, a fé. Segue a fé. Procura confiar mais em Deus. Quem confia em Deus é piedoso. Quem confia em Deus tem fé e não vai ter medo do futuro. Porque quem tem fé e não tem medo do futuro, não tem medo das coisas deste mundo, vive no amor. O amor é esse que é o importante. Todas as coisas que estão no seu coração, que tiram o amor da sua vida, da presença de Deus, foge dessas coisas. O amor, a constância. O cristão é constante, o cristão não é variável. Hoje eu estou forte, hoje eu estou fraco, hoje eu estou forte, hoje eu estou fraco. Isso não é coisa de Deus. Como nós estudamos algumas semanas atrás, seja repleto do Espírito Santo de Deus. Não tem essa história de um dia eu estou forte, outro dia eu estou fraco. Um dia eu sou o campeão da fé, outro dia eu não sou nada, né? A mansidão. Quem é manso não vai ficar com manias por questões e contendas de palavras e altercações sem fim. Não é. Quem é manso não precisa disso, né? Combate o bom combate, toma posse da vida eterna. Ou seja, o que é o bom combate? Cuida da sua vida espiritual, prega o evangelho, cuida da sua família, cuida da sua vida, né? Olha para a vida eterna. Olhar para o alto, tomar posse da vida eterna é ter a certeza de que você está no reino dos céus. A sua terra não é aqui. Então, muitas vezes nós ficamos tomados pelos problemas do nosso dia a dia de forma desnecessária. Toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado de que fizesse boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus
que preserva a vida de todas as coisas, perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós estamos com os olhos em Cristo, todas essas coisas aqui na terra ficam menores. Essa importância para o dinheiro, essa importância para a fama. Quanto mais você olha para Cristo, menos essas coisas te afetam. Menos essas coisas vão tocar no seu coração. Então, quando o inimigo vier te atacar com as coisas deste mundo, vai ser mais fácil de vencer, porque essas coisas se tornam menores. Porque você está olhando com a perspectiva do céu e de Cristo voltando. Isso tem que estar na sua mente. Muitas vezes nós estamos tão focados nas coisas deste mundo e até nas coisas religiosas deste mundo que nós nos esquecemos de Cristo Jesus, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ou seja, um dia Cristo vai se revelar e todas essas coisas vão acabar. Então, por que você quer derrotar alguém? Vencer? Né? O diabo já está vencido, o mal já está vencido. Se há pessoas que não estão no mesmo intuito que você não precisa vencê-lo, já está tudo vencido, está tudo resolvido, Deus está no controle de tudo. Olhe para Cristo. Não deixe você ficar longe de adorar a Deus por causa de pessoas, de coisas, e de dinheiro, e de fama, e de ideias erradas. Olhe para o Senhor Jesus Cristo, é Ele que é importante. Eu gosto de Paulo porque Paulo é tremendamente cristocêntrico. Ele fala de Cristo o tempo todo, aponta para Cristo o tempo todo. E quando eu falei lá no princípio sobre as heresias deste mundo, é que muitas vezes as pessoas apontam para a gente ou para homens para tirar o foco de Cristo. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, não é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Coloque Cristo como o centro da sua vida, como Paulo colocou. Como todos aqueles que têm vitória em Cristo colocam. Coloque Cristo como o centro da sua vida. Deixa para lá as outras coisas. Não dê importância. Né? Se eu tiver a oportunidade, você ensina, você exorta, você remove pecados através do bom aconselhamento. Mas lembre-se, a batalha é de Cristo e Ele já venceu. E venceu em nosso lugar. Senhor Jesus, eu te peço que cada um que ouvir esse estudo, ó Deus, possa ter o seu coração centrado em Cristo Jesus. Porque só Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Te peço que possas mudar nossos corações, que possamos estarmos contentes com todas as coisas que o Senhor tem nos dado, as quais nós não merecemos, mas são dadas pela Tua graça e pelo Teu amor. Que nós possamos, ó Deus, ter a nossa mente transformada na mente de Cristo, pensando sempre em fazer a vontade do Pai e com o auxílio do Espírito Santo. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amados, vocês estão convidados para o nosso culto hoje à noite. A transmissão será às 19 horas. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.